Bom dia a todos. Meu nome é Eliane Lobo. Alguns já me conhecem, já fizeram curso comigo, outros me acompanham pelo canal do YouTube. Senti a necessidade de estar tete a tete com vocês como uma forma de trocarmos ideia, de compartilhar um pouco da minha experiência, das minhas vivências enquanto terapeuta. Como vocês já viram em alguns vídeos, no finalzinho do vídeo, tem um pouco do meu currículo. E eu me formei há mais de 30 anos na fisioterapia e sempre senti a necessidade de trabalhar um pouco além da própria fisioterapia. Em que sentido? No sentido mais energético, um sentido que engloba também a parte mental, emocional do paciente que eu atendia. A gente percebe que muitas das pessoas que chegam até nós, seja como fisioterapeuta, seja como terapeuta, necessitam de muito mais do que só uma técnica. Eu tenho percebido nos últimos cursos que fiz que as pessoas estão muito preocupadas com protocolos, com técnicas em si, e estão esquecendo o principal, que é o toque humano, o calor humano, a energia humana. Então, confesso que, apesar de não conhecer muito sobre astrologia, há muitos e muitos anos atrás, a astrologia séria fazia parte, inclusive, da medicina. E por vezes, principalmente quando inicia o ano e tal, eu gosto de ver alguns vídeos sobre astrologia séria. Me chamou muito a atenção de que a gente entrou numa nova fase desde o ano passado, de um novo movimento astrológico, em que várias linhas, não só da astrologia, mas da própria filosofia, dizendo que estamos numa fase que as máscaras vão cair. E aquilo mexeu muito comigo, porque a gente percebe que alguma coisa diferente começou a acontecer. A gente que viveu, que está vivendo mais tempo, uma nova idade, uma nova geração, que eu falo que a ampulheta já foi virada, a gente passou por muita coisa, a gente teve contato com pelo menos duas, três gerações, que a gente participou de uma, principalmente a nossa geração, participou de uma evolução muito grande tecnológica. Isso é ótimo, porque graças à tecnologia as distâncias diminuíram, os contatos aumentaram, com as pessoas que a gente ama, que mesmo distantes a gente consegue manter um contato. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma necessidade básica do ser humano que não está sendo saciada. Então, eu acho que isso está levando a uma busca maior e a gente está passando por essa abertura em que você ter a casa própria, em que você ter dinheiro, em que você ter qualquer bem, sacia muito rapidamente, mas não sacia por completo. Então a gente vê que está tendo uma busca grande, ao mesmo tempo está aumentando o número de crise que as pessoas estão tendo, porque já não estão se satisfazendo no seu trabalho, com as suas atividades. E eu percebo que muita gente está recebendo chamado a nível de ser terapeuta. E ao contrário de que algumas pessoas pensem que isso é competitividade, todo mundo agora numa mesma atividade, não, não se trata disso. Eu acho que as pessoas, o mundo está precisando de muitos terapeutas. O ser humano foi capaz de criar altas tecnologias e a gente ainda não chegou no ápice. As coisas estão sendo criadas ligeiramente e de uma forma muito intensa. Só que apesar de toda a tecnologia, de toda a inteligência artificial, o homem não conhece por completo o próprio corpo. Quando a gente tem a
alegria, a satisfação de estudar um pouquinho do corpo humano, a gente percebe a complexidade que é nossa máquina, entre aspas. E eu particularmente gosto muito da medicina chinesa, porque muito além de 4.000 anos antes de Cristo, eles já tinham várias formas de definição, seja do corpo, do organismo, da natureza. São formas muito simples de se dizer as coisas, mas que se encaixam em várias ou em todas as formas de vida e de organização. Eu adoro o simples. Quem me conhece sabe que eu adoro o simples. Então, às vezes a gente passa por estudos, a gente percebe que os ossos já mudaram de nome por 2, 3 vezes, mas o homem não conhece por completo, longe disso, o organismo humano. E quando você trabalha a terapia, a medicina oriental já entendia que quando você trabalha o corpo, você trabalha mais do que o corpo. E ao mesmo tempo, quando você trabalha o espírito, ou a mente, ou a emoção, você automaticamente reflete isso no corpo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que a gente está realmente numa nova era, em que existe a necessidade de novos terapeutas. Aí você me pergunta, que tipo de terapeuta? O tipo que tiver dentro de você, o tipo daquele que você busca, o que te atrai. Eu vejo, assim, pessoas fazendo cursos de terapias excelentes, mas que tentam fazer disso uma coisa totalmente cartesiana, não sente a energia que existe por trás das técnicas. Por outro lado, você me perguntaria, faço muitos cursos, abro um leque ou me especializo numa determinada coisa? Você vai saber disso, você vai ter a intuição disso. Tem pessoas que fazem um curso de Reiki, sentem necessidade de estudar profundamente o Reiki, sentem necessidade de saber a história do Reiki, tem necessidade de ir ao Japão, de percorrer o caminho do Mikao Usui. É uma necessidade íntima, pessoal, né? Tem pessoas que usam o Reiki do jeito que aprendem o Reiki e simplesmente fazem o Reiki e vai ter o mesmo efeito. Então, tem pessoas que estudam acupuntura. Ok, estudou acupuntura. Acupuntura, você pode simplesmente enfiar a agulha onde você acha que deve, ou você entende o mecanismo energético para colocar as agulhas exatamente onde você acha que necessita, e você pode conjugar tudo e deixar fluir e seguir a tua intuição. A única questão disso tudo é que, por mais que você faça cursos, os cursos eles só vão despertar em você alguma coisa que já existe lá dentro. Então, a gente passa num curso uma vivência, uma experiência, ensina as técnicas, mas na hora que você for usar com alguém, eu espero que você tenha a sensibilidade de adequar aquela técnica com esse alguém. Porque esse alguém, assim como nós, somos únicos, é único, e ele tem toda uma vivência, uma percepção que é só dele. Então você pode sim adequar. Aí você pode usar só uma técnica que você se aprofundou e vai tentar trabalhar tudo com aquela técnica, fazer estudos, trabalhos dentro daquela técnica, ou você pode ainda usar, aprender várias técnicas. E aí você adequa aquele momento do teu cliente a técnica que você acha mais interessante, ou por vezes você pode misturar técnicas, né? Então nada tudo está sendo, né? A única coisa que a gente pode passar
é a nossa visão, a nossa experiência, mas eu acho muito importante, sabe, que as pessoas entendam que quando elas percorrem um caminho a nível de aprendizado, de terapia, elas entendam que é um despertar de alguma coisa que está dentro delas e que, na verdade, quanto mais elas experienciarem, experimentarem, vivenciarem a técnica, mais essa técnica vai se abrindo para ela. Sem contar, é lógico, com o estudo. Às vezes as pessoas já ficam bloqueadas em termos da palavra estudar. O estudar, quando é uma coisa obrigatória, em infância e tal, muitas vezes a gente usa ou a gente recebe informações que a gente não considera importante, mas que a gente tem que entender, saber, ou pelo menos fazer prova e passar. Mas quando você estuda aquilo que você realmente gosta, quando você começa a abrir a sua cabeça, os seus sentidos para informações que te são muito caras, isso é muito importante. Então, não adianta, não existe receitinha pronta para tudo. A gente está em processo de evolução e a gente, como terapeuta, nosso primeiro cliente ou paciente, como queiram chamar, somos nós mesmos. A partir do momento que a gente vai sentindo, experimentando, crescendo, automaticamente a gente tem condição de ajudar o outro. E quando a gente toca o mundo do outro, é muito importante o respeito. Muitas vezes aquela pessoa pensa, sente, age de uma maneira diferente da que você acha que seria a melhor, né? Ou a ideal, ou sei lá. Mas enfim, é o mundo dela, é o momento dela. Então, a gente não cura ninguém. A gente ajuda a pessoa a se reequilibrar e ela vai retornar ao caminho dela. No fundo, todos nós levamos ou trazemos dentro de nós um sentido de vida, né? E um montante de experiências e um GPS do que a gente deve fazer ou de como a gente deve atuar. Eu digo assim como as células do corpo se especializam, você vê de um espermatozoide e um óvulo que se juntam, vai se multiplicando e depois elas vão se diferenciando. As células sabem que são de estômago, que são uma, sistema nervoso, que são outra, que de coração, que são outras, que de intestino são outras, e a gente funciona como células diferenciadas. Graças a Deus nós não somos todos iguais, e esse diferencial que enriquece a vida e que faz a vida acontecer, a gente crescer. Então, quando a gente percebe que o outro pode ter mais dificuldades em umas coisas, mas está muito adiantado em outras, a gente aprende com ela, a gente troca informação, a gente ensina alguma coisa, né? Só que cada um veio com um propósito, e quando a gente está fora desse propósito, a gente se perde. Então, é muito comum algumas vezes você está num determinado trabalho, fazendo determinada coisa, ou está num determinado lugar que não é o teu lugar, que não teu coração não tá ali com você, né? Você está fazendo porque dá dinheiro, porque você precisa, tararara. Só que quando a tua mente está clara, quando teu coração está aberto, você consegue ser e fazer o que você precisa ser e fazer. Muitas vezes isso não quer dizer que a gente fique se alimentando o tempo todo só de coisas boas. Muitos desafios acontecem, muitas vezes a gente tem que permanecer em certos lugares que não se adequam ao que a gente quer, mas que precisa. Então você muda um pouquinho o foco e entende o
que esse lugar pode te ensinar, né? E você aprende, e nem por isso você deixa de fazer o que você tem que fazer bem feito. Senão você vive sempre uma questão onírica, fantasiosa, de que eu tenho que seguir meu coração e ir em frente. Desde que você esteja bem para decidir, desde que as coisas estejam claras para você. Senão, aproveita para aprender o que você tem que aprender onde você está, né? E depois disso você vai percorrendo o teu caminho de fato. E não é porque você segue o teu caminho que as coisas vão ser sempre lindas e maravilhosas. Existe um termo usado de uma maneira muito interessante, que é denominado a noite escura da alma. Eu falo assim, muitas vezes você está num estágio, num momento em que você não entende nada do que está acontecendo com você, que você está totalmente perdida, que você não tem visibilidade nenhuma. Se você tivesse assim num carro, o que você faria? Pararia o carro e esperaria a tempestade passar. E a gente faz a mesma coisa, se aquieta, tudo passa. Isso não é demagogia, não é alguma coisa assim totalmente sem sentido. Na verdade, tudo passa. O Zen, o taoísmo, todos falam que a única coisa que não muda na vida da gente é a mudança. Porque tudo está mudando o tempo inteiro. Nós não somos mais os mesmos de ontem, nem de ano passado, nem do ano retrasado. Nós mudamos. E não vamos ser os mesmos amanhã ou depois da manhã, que eu espero que a gente possa aprender muito hoje para a gente melhorar um pouquinho mais para amanhã ser diferente. E as situações são a mesma coisa. Muitas vezes as situações chegam, fazem uma bagunça na vida da gente, deixam literalmente a gente sem chão, mas daqui a pouco vem uma nova oportunidade, vem novo rumo para o nosso caminho. Então é só esperar, tá bom? Eu vou procurar não me prolongar muito, mas aos pouquinhos a gente vai conversando, ok? Foi um prazer conhecer vocês, de pelo menos poder tentar estar juntos de alguma forma. Quando a gente tem qualquer ligação assim, a gente, querendo ou não, a gente troca experiência e acrescenta um pouquinho na vida do outro. É uma pena que não seja presencial, mas aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, tá bom? Até breve.